De acordo com a manchete do jornal Nova Democracia, o latifúndio bolsonarista incendeia a Amazônia para militarizar a região. A pergunta que se faz é quem está por trás desse movimento de incendiar a Amazônia. Em primeiro lugar, vamos fazer um movimento retroativo. Vamos ver a campanha eleitoral onde se manifestou o capitão Motosserra. Já era um primeiro incentivo à ocupação das terras públicas da Amazônia, terras indígenas, de quilombolas e tudo mais. Então, no dia 10 de junho, foi combinado lá na cidade de Novo Progresso, no interior do Pará, uma combinação feita para incorporar os latifundiários num processo de queima simultânea de vários hectares para não cair uma multa em cima de pessoas isoladas. Então, no momento em que se estendeu esse fogo do Pará para o Amazonas, para Rondônia, para o Mato Grosso, se notou um grande aumento das queimadas, fugindo aquela regularidade das queimadas dos anos anteriores. De acordo com a manchete do jornal Nova Democracia, o latifúndio bolsonarista incendeia a Amazônia para militarizar a região. O que significa isso? Significa que a presença militar na região vai inibir a luta camponesa, que é uma luta que vem se desenvolvendo, principalmente nessa região, e que atrapalha a expansão do latifúndio. Essa é uma questão central que é motivo, inclusive, do golpe que está em andamento, um golpe preventivo ao levante das massas, porque, na visão do Bolsonaro, tem que criar o caos para restabelecer a sua ordem fascista. Na visão dos generais do alto comando, eles têm que conduzir o golpe militar, mas por dentro da institucionalidade, mantendo o Congresso, mantendo o Judiciário, com o Executivo forte, que possa dominar os outros dois elementos da República. Então, essa é a questão. Bolsonaro aposta no caos e os generais apostam na institucionalidade. Essa é a divergência que eles mantêm, apesar das convergências que eles têm de serem anticomunistas, de serem a favor do imperialismo yankee, se bem que o Exército mantém muitos acordos com a França, acordos, inclusive, do ponto de vista do submarino nuclear, da produção de aviões. A maior parte dos aviões do Exército, das Forças Armadas, são franceses. Então, o Brasil tem muitos acordos com a França e esse entreveiro do Bolsonaro com o Macron interfere nos negócios do Exército, das Forças Armadas. Então, está na cara que Bolsonaro incentivou essas queimadas, quando ele falou também que o IBAMA tinha uma cascata de multas, né? Criticou a quantidade de multas sobre o agronegócio, sobre os latifundiários. Isso é o fundamento inicial desse processo de incêndio na Amazônia. Aí os latifundiários, que são bolsonaristas, tomaram de conta da situação e ampliaram tremendamente as queimadas sem temer punição, devido exatamente ao discurso do presidente fascista Bolsonaro. Agora, sempre surge contradição. O agronegócio, já encaminhado e já está exportando para a Europa, para a China, para os próprios Estados Unidos, ele sofre uma pressão para que a exportação seja de características saudáveis, né? Na medida em que eles admitem a possibilidade da quebra dos contratos,
eles se voltam contra a indiscriminada queima e mais, antes da queima, derrubada. Então, esse pessoal, apesar de ser bolsonarista, é contra a extensão com que foi feita essa queimada na Amazônia. Essa contradição existe, né? E o presidente Bolsonaro, fascista, ele adotou uma proibição de 60 dias proibindo as queimadas na região amazônica. Quer dizer, isso aí já é uma contrariedade que ele teve que aceitar para conservar a relação com o latifúndio. Que fique claro, portanto, que o maior incentivo a essas queimadas que aconteceram em 2019 partiram exatamente do senhor Bolsonaro, com seu discurso incentivando o desmatamento e as queimadas consequentemente. Em se tratando da intromissão de Macron, é claro que ele vive um isolamento na França e ele precisa aumentar, pelo menos, os índices de aproximação do seu governo com a massa francesa, o eleitorado francês. Para isso, ele agrada os ambientalistas da pequena burguesia, fazendo essa intromissão como a defesa de uma questão geral do planeta. Depois, ele tem esperança de, um dia, aproveitar os benefícios do subsolo da Amazônia, usando como porta de entrada a Guiana Francesa, onde já existe uma grande exploração mineral e ele espera que a França chegue ao Brasil por essa porta de entrada que é a Guiana Francesa. A França é o principal produtor de grãos da Europa e exportador. E ele teme que a concorrência com os produtos brasileiros ponham abaixo, inclusive, os valores das commodities e ele venha a perder também mais o apoio desse eleitorado representado pelos produtores de grão da França. Então, esses motivos são motivos que levam ao Macron a persistir nessa guerra estabelecida com Bolsonaro para tirar proveito dentro do seu país. Agradando às ONGs, ele faz também o jogo dos monopólios. O monopólio da madeira, por exemplo, o monopólio do petróleo, incentivam as ONGs a impedir, por exemplo, um amplo desmatamento, que significa jogar no mercado madeira concorrendo com a produção de madeira do Canadá, por exemplo, a produção de madeira da Rússia, que dominam praticamente o mercado internacional. Se a madeira brasileira entrar nesse mercado, nesse circuito, logicamente haverá prejuízos inauditos para esses monopólios. Então, esses monopólios financiam as ONGs para que elas trabalhem no sentido contrário. São inocentes úteis, pode-se afirmar dessa maneira, mas outros são massa de manobra dos monopólios. E isso agrava a situação porque a quantidade de ONGs dentro da Amazônia realmente é uma quantidade imensa. Tem ONGs religiosas, os que entram em contato com as comunidades indígenas para pregar, fazer a pregação, mudar a cultura indígena. Tem ONGs que trabalham no sentido de fornecer da nossa variedade das ervas e das sementes e do poder medicamentoso da flora brasileira. Eles utilizam disso também para ganhar dinheiro. Então, é uma quantidade imensa de infiltração de ONGs que realmente são mais prejudiciais do que benéficas ao país. É muito sintomático que apareçam os nacionalistas de Araque fazendo uma defesa hipócrita da Amazônia, uma vez que a maior parte da população deve lembrar, por exemplo, do Projeto Jari, do Ludwig, americano, as terras compradas pela Shell, pela Esso, pelas
petroleiras na Amazônia. Nada disso recebe o protesto dos generais e muito menos do senhor Bolsonaro. Então, nós não podemos conceber como sincera essa defesa da Amazônia, porque o Brasil está entregue a um mercenário que desenvolve esse seu governo, querendo praticamente tornar o Brasil um protetorado dos Estados Unidos. E isso, só quem pode coibir isso aí é o povo, é a massa. Só quem pode defender a Amazônia é a massa de camponeses. Não há dúvida. Por exemplo, esse governador da Amazônia, do estado do Amazonas, divulga nos Estados Unidos a possibilidade de extrair minérios, de produzir grãos nas terras da Amazônia. Que nacionalismo é esse? Para o imperialismo europeu, protesto de toda a natureza. Mas para o imperialismo yankee, que é o mais poderoso de todos, abre as concessões de mais variados tipos. As massas camponesas, o povo brasileiro, é que pode realmente segurar, defender a Amazônia, fazer um processo que possa atender à necessidade do povo e às necessidades da nação. Para que o povo possa defender a Amazônia, é necessário uma revolução democrática que dê a terra ao camponês e distribua as imensas quantidades de terra aos camponeses sem terra e aos camponeses com pouca terra, e que possa realmente fazer uma produção voltada para a nação brasileira, porque a produção do agronegócio, a soja, o algodão, o milho, a carne, são de preferência para a exportação. Logo, quem produz alimento no Brasil é o pequeno. Esse pequeno produtor, em grande quantidade, está sendo expulso das terras da Amazônia e do Centro-Oeste e vem para a cidade e, como não tem qualificação, ele sobra na cidade e aumenta, inclusive, a criminalidade na cidade por conta desse abandono do homem do campo. Então, uma revolução agrária que tome a terra do latifúndio e entregue essa terra aos pequenos produtores, aos agricultores sem terra. E ainda mais, uma revolução democrática que possa realmente fazer com que o país, com que o Brasil possa andar com as suas próprias pernas sem estar subjugado a qualquer tipo de imperialismo. Yankee, francês, alemão, chinês, russo. O Brasil tem condição de andar com suas próprias pernas, tem condição de manter a sua soberania, mas se tiver a serviço de um poder popular. Isso é que vai trazer a revolução de nova democracia, democrática, soberana, autêntica, ao lado dos trabalhadores, do campo e da cidade.